E agora, Covil de Monstros, com Tadeu Terra. Ó, estamos no ar. Olha aí, rapaz! Quanto tempo sem fazer um Covil? Olha aí, já entrou com uma entrada diferente. Eu derrei aqui a minha deixa. Tudo bem, vamos fazer o seguinte, começou, vai, 1, 2, 3 e começou, vai. Estamos no ar com mais um Covil de Monstros essa sua tarde de quarta-feira, rapaz. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham aqui pela queridíssima Rádio Geek. Mais um Covil de Monstros aí da sua quarta-feira. E aí, qual que vai ser de hoje? Hoje nós vamos discutir a respeito de impressão 3D, olha aí. Muito bem. E hoje muito bem. estou aqui com convidados. Primeiro, Raul Tabajara, monstrão. E aí, já pessoal, esteve aqui beleza? no nosso último programa. Muito obrigado mais uma vez. Prazer ter você aqui. E agora estamos aí entrando ao vivo aqui na linha com o Ricardo Zacariotti, o outro monstrão que já esteve aqui no Covil. Vai ser muito bacana isso. O Ricardo Zacariotti tem uma experiência, né, bem bacana com 3D, porque ele prototipa vários bonecos que ele produz aí para as empresas de brinquedo no 3D, faz o acabamento na cera e aí a gente entra aí. Isso vai ser bem interessante. Já estamos com o Ricardo Zacariotti na linha, certo? Olha aí que beleza. Certo, eu E aqui. aí, Zaca, beleza? Tudo bom? Muito obrigado aí, Zaca, por atender ao nosso querido chamado aqui do Covil. É um prazer pra mim, pô. Pô, eu que agradeço aí. Aproveitando aqui pra você, na sua experiência com 3D, pra gente entrar nessa discussão. Mas vamos lá, então. Pra gente já que dar início ao nosso papo, já vamos dar uma acelerada aqui, vamos pular os recadinhos do Covil, pra gente ter tempo, pra gente chegar a discutir mais a respeito disso. Então, vamos lá. Primeiro, impressão 3D. Você, Tabajara, que é um cara de mil anos no mercado, deu uma introdução pra gente do que é a impressão 3D e como é que ela foi adicionada no mercado, como é que ela virou comercial, como é que foi isso? Maravilha. Então, assim, quando a gente fala em impressão 3D, o pessoal tem essa noção de que é uma coisa recente. A impressão 3D é uma coisa recente, vi na internet. Quer dizer que você vai poder pegar o arquivo do seu bonequinho e imprimir na sua casa. Então o pessoal pensa justamente isso, que é uma tecnologia nova, né? Sim. Mas como tudo do 3D, a tecnologia da impressão 3D já foi pensada junto quando o 3D foi lançado lá em 1970, né? Então é bem antigo essa questão da impressão 3D. Por que eu falo isso? Bom, a gente tem aí registrado o primeiro uso comercial do 3D quando os designers da Boeing decidiram pegar um modelo 3D, fazer um modelo 3D de um cockpit de um avião, para poder, em vez de ficar sempre desenhando as plantas 3D daquele cockpit, ele podia fazer uma vez só e a partir daí tirar cortes de vista daquele cockpit. Então, o que é isso? Olha aí, né? que bacana. Quando você tem um ambiente 3D e você quer expressar isso em 2D na questão mecânica, né? Você tem lá o desenho mecânico, o desenho técnico, você Sim. faz cortes de vista. O que é isso? Você pega aquele ambiente e fala assim, ok, da parede pra cá, 2 metros, eu quero ver. Então você imagina um corte transversal naquele ambiente e meio que filma de lado, né? Como se estivesse filmando de lado. Sim, você pode fazer sim. um corte de 1 metro, de 2 metros. Então você imagina que você tem no cockpit ali, que ele tenha, sei lá, uns 10 metros de profundidade. Mas eu quero ver ali só os 3 metros em diante. Você faz um corte e faz isso. Os desenhistas da década de 70 tinham que desenhar cada um desses cortes para deixar claro na linha de montagem. E ele pensou, vou desenhar no 3D e o 3D vai fazer esse corte transversal para mim automaticamente. Então esse foi o primeiro uso comercial dos 3Ds, né, dentro do que a gente pode entender como desenho técnico. Certo. A partir do momento que você tem um ambiente 3D e que esse ambiente 3D é possível você fazer um corte transversal, quer dizer que você tem camadas desse 3D. Ele não é um 3D completo. Eu posso fazer várias camadinhas pequenas desse 3D. Então eu posso fazer o corte de 1 metro, de 2 metros, de 3 metros, assim como o corte de 1 centímetro. Agilizando esse esquema do desenho, ajudando todo mundo aí. Exatamente. E aí você tem o quê? Você pode começar a pensar, a vislumbrar que você pode fazer cortes de 1 centímetro, imprimir como se fosse uma grande silhueta cada um desses cortes de 1 centímetro e depois fazer o quê?
pegar essas impressões que são bidimensionais, colocar lado a lado e montar um grande 3D. Caraca, Então, olha aí que beleza. Esse é o conceito principal da impressão 3D. Você tem um objeto 3D, você faz um corte de 1 centímetro, de 1 milímetro, um corte pequenininho na transversal, e você tem uma primeira camada. E aí você monta essas várias camadas tridimensionais, empilhando elas e montando. Então, a impressora 3D que a gente conhece hoje é uma impressora que imprime, que é a mais básica, né? Ela imprime de baixo para cima, mas ela é, na verdade, pensa que é uma impressora de silhueta bidimensional. Ela imprime lá uma silhueta bidimensional e depois um bracinho mecânico levanta ela um pouquinho e depois que imprime aqueles outra. videozinhos que a gente vê vários time-lapse, né? E ele vai o levantando. material vai depositando como se fosse uma pistola de cola quente, né? Exatamente. E aí ele vai fazendo sempre a volta, a silhueta do objeto, né? De baixo pra cima é o que fica mais cômodo de fazer. Poderia ser de várias formas. Sim. Tanto que na época de 90 e de 2000, muitos artistas 3D queriam imprimir o seu modelo 3D e faziam exatamente isso. Eles pegavam o 3D, faziam cortes de 1 centímetro no seu modelo, imprimiam essas silhuetas de 1 centímetro e depois pegavam isopor, bloquinhos de isopor de 1 centímetro e colocavam em cima dessa impressão e recortava direitinho. Então o que o pessoal fazia? Eles recortavam vários bloquinhos de 1 centímetro, seguindo a silhueta que foi impressa numa folha normal e montava ali um 3Dzão, né, feito de isopor. Então, assim, eles eram as próprias impressoras 3D. Velho. Tem um monte de tutorial disso da década de 90, da década de 2000, assim. O que aconteceu com essa impressora 3D, que é a mais moderna, é que ela agiliza esse processo de cortar o bidimensional e de imprimir. Então, ela corta e imprime, corta e imprime. Então, ela já faz o próprio corte. Entendi, depositando o material ali, ela já vai fazendo isso automaticamente, né? Caraca, que legal. E o Zaka, você me ouve, Zaka? Sim, sim. Se você quiser fazer algum complemento, tá à disposição aí. E o Zaka, ele trabalha, como já tinha dito no início, né, aqui da nossa conversa, o Zaka, ele prototipa, né, Zaka, vários bonecos aí, e aí você imprime esses bonecos, tira molde disso, e aí você passa pra cera pra fazer o acabamento, não é esse o processo que você usa? Isso. Eu comecei lá fazendo na massa, né? Então a gente fazia tudo na massa, aquele trampo que levava aí duas semanas pra você conseguir fazer, né? E aí veio o 3D como uma ferramenta, né? Uma ferramenta para agilizar e agregar qualidade no produto, né? Então, hoje eu faço a modelagem no software 3D, solto uma impressão dela, eu já consigo fazer todas as divisões dos encaixes do boneco, tudo perfeito, os diâmetros, os encaixes, né? Que era um trabalho que eu tinha que fazer tudo manualmente antes na cera, né? Eu já faço isso no 3D. Quando eu solto a impressão, ela já sai com tudo mastigado e pronto. Aí eu vou fazer um molde, passar para a cera, para fazer a ferramenta de fabricação que tem que ser feito na cera, né? Se bem que eu já fiz alguns trabalhos aí, tô com uns estudos em cima da impressão 3D para colocar a própria impressão no banho e já gerar a ferramenta, eliminando a etapa da cera também, entendeu? Entendi. Então, caraca, então já vai pular essa etapa da cera e nem na mão você vai estar mais trabalhando com escultura, é isso? Tem toda, na mão, assim, tem todo um ajuste que tem que ser feito na impressão, né? Porque a impressão, ela não sai, vamos dizer assim, 100% acabada, né? Certo. Ela tem que entrar um acabamento, dependendo do tempo que você leva para imprimir, a qualidade, ela fica razoável, ou fica muito boa, mas para otimizar o tempo, eu coloco uma qualidade média e depois eu entro com acabamento manual. Mas o fato de conseguir colocar a impressão no banho, né, que a gente fala, colocar no banho, você ter a matriz feita em cera, você vai passar por um processo químico para gerar uma ferramenta ali de produção, né, um molde. Certo. E aí eu tô conseguindo agora pular essa etapa da cera. Tô saindo direto da impressão, dando acabamento, com os macetes aí, umas coisas que eu tô correndo atrás em cima, né, e já põe a impressão direto no banho. Caraca, velho. Agiliza muito, então, o trabalho, hein, Zaka? Então, a ideia é você apresentar mais qualidade para o seu cliente e otimizar o seu tempo, né? Porque muita gente está reclamando da impressão 3D, veio tirar o trabalho do artista, do artesão, mas pelo contrário, né? É uma ferramenta que vai ajudar você a entregar mais qualidade para o seu cliente. Você sabendo usar, você tendo a predisposição a aprender, ela vem só para agregar, não tem o que reclamar dela. Já aproveitando o que você disse aí, agora para vocês dois, tanto a Tabajara quanto o Zaka, aí é que tá. Eu vejo muita gente, e algumas pessoas já vieram me perguntar isso, é que todo mundo acha
que tendo uma impressora 3D já vai conseguir morder parte do mercado, porque vai conseguir produzir os objetos. E todo mundo acha que a impressora 3D funciona igual a impressora de papel. Você vai dar um Ctrl-P ou Ctrl-E ali e já vai ter um produto. Se nem a impressora de papel te respeita da maneira como deveria ser, como é isso na impressão 3D? Bom, então vamos lá. Vamos falar então um pouquinho de qualidade de impressora 3D no caso, né? Bom, primeiro de tudo, vamos voltar àquele esquema de que quando você imprime uma coisa 3D, ela está imprimindo vários cortes um em cima do outro, né? Então vamos lá. Vamos imaginar agora uma pirâmide. A pirâmide, a primeira parte da pirâmide é um quadrado grande. O segundo é um quadrado menor. Depois é um quadrado menor ainda. Então, essas várias camadas estão sendo empilhadas uma em cima da outra. Agora, vamos imaginar um homem de braços abertos sendo impresso a partir do pé. Qual é a primeira camada? A sola do pé. E a segunda camada? A segunda camada vai imprimindo, chegando até o joelho. Quando você chega aqui mais ou menos no tórax, você vai ter que imprimir aquela camada debaixo do braço, que é os braços abertos, certo? Certo. Aí você imagina a impressora 3D lá em cima, né? A impressora 3D tá a 30 centímetros do solo e ela começa a imprimir a primeira camada do braço. No nada, né? O que vai acontecer? Aquela camadinha que ela vai imprimir, bum, vai cair no chão. Certo? Por isso que ela vai fazendo aquela estrutura. Exatamente. Então, aí o que acontece? As primeiras impressoras 3D, elas faziam exatamente essa cagada. Se ela tivesse a 30 centímetros, ela ia imprimir ali, ia cair e você ia perder o modelo. Olha então, que porcaria. O artista 3D tinha que parar e pensar, falar assim, peraí, o braço vai estar aberto aqui, então eu vou criar um toquinho de estrutura no modelo, então fica literalmente uma haste do chão até aquele modelo, para a impressora ir imprimindo essa haste junto com o modelo, e quando chegar na base do braço, ela vai lá e ela tem aonde apoiar. Então, as primeiras impressoras 3D, principalmente as makers, né, da galera tentando fazer, você tinha mesmo que você criar as suas bases, né? Você tinha que literalmente criar. E no arquivo, no software, olhar e falar assim, acho que aqui precisa de uma base, acho que precisa de uma base. E os artistas, eles iam ficando até um pouco mais pró, né? Poxa, acho que aqui precisa de uma base. Caraca, a tecnologia velho. foi evoluindo, o pessoal do 3D foi pensando melhor a respeito, e hoje em dia você tem softwares, inclusive softwares livres, onde você pega o modelo e fala, vou imprimir ele nessa posição. E a impressora já calcula aonde que vão ter que ter hastes estruturas, né? Para a impressora 3D imprimir. Porque a impressora, pela impressora, ela é burra. O que controla ela é o software. E o software não controla a impressão. O software, ele altera o seu modelo 3D para que ele tenha estrutura. Então, quando vai... Quando a impressão 3D vai para a impressora mesmo, já vai com o modelo com a base. Ou seja, a impressora é burra. O software que criou aquela estrutura primeiro, para depois mandar para a impressora. Olha aí, cara, essa eu não sabia. Bom saber. Boa, boa. Ô, Zaca, essas estruturas que a impressora, né, vai apoiando o modelo, ela chega a atrapalhar? Como é que é isso no resultado final? Altera o resultado? Então, precisa aí tirar? depende como é que é isso? do modelo que você está fazendo, né? Eu, nesses aí, vamos dizer aí, 4 anos que eu tô com impressora, eu fui aprendendo, né? Você tem que quebrar a cabeça, gastar material e fazer muita cagada para conseguir atingir um resultado bacana na impressão, né? Quando o software cria as estruturas, né, os suportes, a ideia do suporte é sustentar aquela camada que vai estar ali em cima, né? Que vai estar numa altura descolada da mesa. Então, o que eu percebi? Sempre onde você coloca suporte, a superfície da impressão, ela não vai ficar 100% bacana, ela fica meio detonada. Certo. Porque tem uma ligação do suporte com a peça. Então, o que eu venho trabalhando, né? Como eu vou dividir o meu personagem para eliminar o máximo possível dessas estruturas, desses suportes, para que eu consiga, por exemplo, que nem o Tabajara deu a sugestão aí, a ideia do personagem com o braço aberto, eu vou lá, eu vou cortar o braço dele no ombro, certo, e vou colocar esse braço na vertical, saindo do chão, para eliminar todo esse suporte, essa estrutura, porque aí eu consigo ganhar qualidade na impressão final, entendeu? Porque quando tem muito suporte, sempre vai gerar mais trabalho no acabamento da peça, né? Então, a ideia é que quando você vai fazer um produto, né, um brinquedo, que você já tem ali articulação no braço, na cabeça, na cintura, é você fatiar o modelo,
dividir ele em várias peças e aí você colocar ele na mesa de impressão, que seria a superfície por onde começa a impressão, você já coloca ele numa posição que ele vai ter o mínimo possível dessas estruturas, desses suportes, para garantir que as camadas vão ser empilhadas e vão se sustentar sem isso, entendeu? Aí você vai ter uma qualidade melhor no final da sua impressão. Entendi, então, se você vai pegar essa peça, vai dar um puta de um acabamento com massa e tudo mais, sai, taca ela lá, manda o software fatiar ela e colocar o suporte, acabou. Quando saiu a peça, você dá um acabamento ali e vai perder um tempo para deixar bacana. Agora, se você quer agilizar, então eu corto tudo a peça, corto no pescoço, corto no braço, às vezes eu separo até a mão, porque a pose do dedo, alguma coisa assim, vai gerar um suporte ali que eu não quero, para eu poder pôr na mesa e imprimir sem suporte nenhum, o mínimo possível, né? E aí vai me garantir uma qualidade melhor na impressão. Então, essa história de, Pô, hoje você compra impressora 3D na Calunga, né? Tá no site da Calunga, você compra lá 3D Cube, aí você fala, vou chegar em casa, vou plugar lá no meu computador, já vem até uns modelinhos ali prontos para você testar, né? E vou dar o print lá e já era. Não é assim. Então assim, não dá para ser assim, você sair do zero e já... Comigo não foi, né? Eu não sei o pessoal aí, mas eu tive que quebrar a cabeça, eu gastei muito material, até você aprender a regular, calibrar a impressão, aí você tem temperatura certa para determinado tipo de material, aí você vai ter que ver como esse material se comporta ao longo da impressão, porque às vezes a impressão começa lindo, maravilhoso, e lá no meio descamba. E aí pisca a luz, né? Pisca a luz aí, fudeu. Eu não entendo que os caras não fazem um sistema na impressora que pegou, deu um corte de luz, ela pausa ali, ela fica gravada no ecrã dela, sei lá. Quando voltar a luz, ela continua de onde ela parou. Deve ser uma coisa muito cara de fazer, porque ninguém faz isso. Porque ainda tem esse problema, né? Se piscar a luz mesmo, o projeto para onde foi e ele não continua, né? Você tem que começar do zero. Eu vou te falar de um problema desse pisca-luz que eu tô falando aqui, que foi que aconteceu assim. Eu fiz recentemente um projeto junto com o Fabiano Vidói, que ele é arqueólogo, né? Olha aí. Arqueólogo não, ele é paleontólogo. Paleontólogo. Ele descobre novos dinossauros. Um abraço para o monstrão aí. Um abraço, Fabiano. E aí ele me deu uma missão de fazer uma tartaruga. Na verdade, ele tinha o paleoartista dele. O paleoartista, que é o Pepe, fez uma tartaruga, que é uma tartaruga dinossauro, vamos dizer assim. Uma tartaruga pré-histórica, ok. Né? Uma tartaruga pré-histórica e tal. E aí, você, ok, eu fiz aqui essa tartaruga e tal, só que quando eu vou botar ela pra imprimir, né, do jeito aqui que simplesmente veio, tá mostrando aqui que vai demorar 36 horas pra imprimir essa tartaruga. Olha aí, 36 horas. Por quê? Porque a tartaruga, ela tem um certo nível de detalhe, ou seja, a quantidade de polígonos importa pra sua impressora 3D. Então, antes de você mandar o seu modelo, que foi um modelo feito com perfeição pelo Pepe. Só que é um modelo, como é um modelo feito para virar imagem em livros de paleontologia, ele coloca lá o detalhezinho pequenininho. A resolução tá lá em cima, né? A impressora 3D não aguenta. Então, o que eles chegaram? Passaram o arquivo dele para mim e falou assim, faz o possível aí para poder ficar bom na impressora 3D, porque o artista lá não sabe. Ele sabe modelar, mas ele não manja dos esquemas para impressora 3D. Ainda tem essa. Então o seu conhecimento no software também tem que ser de acordo com a impressão. Com a impressora. Então você entra num novo nível de conhecimento de artista, né? Tu fala assim, agora eu vou entender de como preparar o arquivo para impressora 3D. Aí o que eu fiz? Eu fiz justamente isso. Eu olhei, a tartaruguinha tem o casquinho dela. O casco da parte de cima da tartaruga é quase igual a uma pirâmide, certo? Tá. Então tá com um talho ali, um corte com tudo. Então eu posso imprimir isso separado, porque eu sei que ele vai se autossustentar. A cabeça da tartaruga, bem aqui no pescoço, eu corto, coloco ela de cima, de baixo, né? Entendi. Aí ele imprime de baixo pra cima. Pescoço na base. Exatamente, pra ele ir subindo e imprimir. A mesma coisa com os pés. E aí, conforme você vai cortando a tartaruga, né, o modelo, eu vou tendo... eu até posso ter 36 horas no total, mas eu vou ter menos horas a cada peça. Então eu tenho uma peça que vai demorar 1 hora, outra que vai demorar 2, outra que vai demorar, né? E aí, se acontecer algum desses problemas de piscar-luz, que foi o que aconteceu, porque eles estavam imprimindo a tartaruga gigantesca lá, perdeu tudo. 36 horas pra chegar na 34ª Aí já era. Então, o que eu fiz? Fui lá e cortei. Fora isso, também tem a parte de retopologia. Olha só, o pessoal fala que retopologia é só pra game e tal. Não, você
precisa fazer uma retopologia no modelo 3D. Lógico que a retopologia para impressão 3D, você não precisa se preocupar com edge loop, não precisa se preocupar com algumas coisas que para animação você se preocuparia. Mas você precisa diminuir a quantidade de polígonos daquele modelo. Entendi. Ó, a gente já tem alguns comentários aqui. Ainda mais quando você tem um computadorzinho meia boca que nem o meu, que você recebe um modelo com não sei quantos milhões de polígonos, o software nem abre. Ele trava. Aí fudeu tudo. Então vamos lá. Pra gente conseguir imprimir um modelo que a gente pegou ou mesmo modelou, vamos lá, a gente tem que ter um computador que suporte a resolução da impressão. A gente tem que ter uma placa de vídeo bacana, porque placa de vídeo o e RAM, software né? de fatiamento, né? Ele usa uma placa de vídeo para você manipular o arquivo, ajustar ele. É todo um estudo que tem ali, são várias etapas que você tem que seguir, né? Para você poder fazer uma impressão de qualidade. Entendi. Então, a gente precisa ter uma maquininha mais ou menos, né? Para aguentar esse arquivo. A gente tem que ter um mínimo de conhecimento num software 3D, pra gente precisar alguma alteração, coisa do tipo. E também precisa ter conhecimento do software de impressão 3D. Isso? Exatamente. Você precisa saber o software de impressão 3D. Assim, existem vários softwares de impressão 3D no mercado, tantos gratuitos quanto os pagos. Tem muitos mesmo. Assim, não dá nem pra eu citar aqui. Porque como é uma coisa maker, ou seja, a galera gosta de pegar e produzir, tem muito nerd da computação muito que gosta programador de fazer o seu próprio. Entendeu? Então tem muito por aí mesmo. Tem realmente muito. Só que o que acontece é você precisa escolher um que seja mais adequado e depois mandar ver na sua impressora. E tem alguns softwares 3D hoje em dia de impressão que eu acho legal, que eles já até fatiam o seu modelo. Você vê o modelo fatiado, você vê as camadas. Porque você fala assim, a minha impressora tem uma boca lá de 10 microns, é o mínimo que ela faz na camada. Certo. Então ele já corta o seu modelo no software em camadas de 10 microns e você já vê no software a quantidade de serrilhamento que o seu modelo vai ter na hora de imprimir. Caracas! O serrilhamento que você diz é aquele aspecto da impressão que fica... Porque são várias camadas, né? Então, se de repente você tem uma impressora com maior qualidade, então sua camadinha vai ficar fina. Uma impressora com menor qualidade, a camadinha vai ficar grossa. Mas ainda assim é uma empilhada em cima da outra e você vai ver aqueles dentilhados em volta da impressão 3D. Caraca! Né? Então, alguns softwares de impressão 3D já cortam e você já vê na tela como que vai ficar esse serrilhamento antes de imprimir. Ó, quero agradecer aqui ao João Paulo Almeida, do Patinho Studio, que está nos acompanhando aqui, o monstrão que já foi convidado aqui do Covil, muito obrigado. Ele colocou alguns comentários aqui, ele falou assim que também usa a impressora no esquema de impressão de baixa qualidade, né? Pra ele fazer a prototipagem dos modelos dele. Ele falou assim, a impressora só lê o código que o programa escreve, né? Sim, a impressora vai pegar o que o programa de impressão... Porque assim, vamos lá, você tem o computador, que é o seu computador que você vai ter o software 3D. Certo. No caso, sei lá, eu uso o ZBrush. Então eu vou ter o meu computador e eu vou ter o ZBrush. Isso eu vou fazer o modelo. Depois disso eu comprei a minha impressorinha 3D. Legal, minha impressorinha 3D aqui do meu lado. Eu consigo ligar o ZBrush na impressorinha 3D? Não. Eu preciso de um software, né? Eu preciso de um software intermediário aqui. Certo. Que fala assim, do ZBrush eu exporto um arquivo que vai para esse software de impressão e esse software de impressão que se comunica com a impressora. Então, assim, lógico, quando você compra na Calunga uma Lexmark, né? O que acontece com a sua impressora Lexmark? Ela já vem com um driver aonde ele transforma... Sim, a maioria já vem, né? Onde ele transforma as imagens do seu Word em arquivos para sua impressão. Sim. Então, esse driver já é próprio daquela impressora. Ou seja, você não vai ter tanto problema. Agora, com impressora 3D, não existe isso, porque você pode montar a sua própria impressora 3D em casa. Também. E elas podem ficar muito diferente. Então, esse software aqui, ele tem que ser capaz de conversar com qualquer impressora 3D de qualquer marca. Então, é por isso que você precisa pegar esse software, aprender como funciona, para ele mandar para a impressora. Então, a impressora em si não vai receber um arquivo do Word, não vai receber um arquivo do Max, não vai receber um arquivo do ZBrush. Ela precisa de um interpretador. Então, e esse programa interpretador são os softwares de impressão 3D. Um arquivo, um ponto o quê? O arquivo de impressão? Não, aí depende. Aí depende ainda, caraca. Depende do que você for mandar. Olha que beleza. Mas no final das contas, você vai ter lá
O ZTL é o ZBrush. Você pode mandar um OBJ, por exemplo, né? Você pode pegar um OBJ e mandar um OBJ. Aí você manda ponto OBJ, ela já vai ler. Aí você manda para o seu software de impressão 3D e ele conversa com a sua impressora. Ele conversa diretamente. Pousanon também, outro monstrão que já participou aqui, falou que a Ender 3 Pro, ela salva o arquivo nesse esquema aí, cara. Ele falou que ela, se der uma piscada, ele aguenta, hein? É mesmo? Olha então, aí. A gente tem lá no estúdio, a gente tem uma Ender Pro 3, né? Que o Rogério comprou. Mas até hoje não piscou no meio da impressão. Mas ela vem no manual falando que se tiver uma interrupção de luz, ela salva onde ela parou e depois ela retoma. Caraca, isso é um adianto da vida, hein? Mas eu não posso afirmar, porque até hoje não piscou no meio da impressão, você entendeu? E eu espero que não pisque, entendeu? Porque é treta. Olha aí. O pessoal que tá acompanhando pela internet, tem uma internet do lado e de repente quer ter uma curiosidade, eu vou mandar 2 curiosidades aqui pra galera. Mande. Pro pessoal pesquisar. Porque o mundo da impressão é uma coisa absurda já hoje, né? E é isso que você vai falar agora. É isso que eu vou falar agora. Então, assim, você tem as impressoras comuns, vamos dizer assim, que tá todo mundo usando. Que são essas que a gente encontra no mercado, no Calunga aí, né? E que a gente tá falando aqui, tá? Mas tem algumas impressoras que são um pouco mais restritas, né? Restritas a que nível? A nível de cientistas. Só os cientistas têm essa impressora 3D. Caraca. Aí você fala assim, nossa, mano, como assim só os cientistas têm essa impressora 3D? Se você procurar assim, se você procurar por nanoestereolitografia, é o nome. Nanoestereolitografia. São impressoras 3D que imprimem com laser. Aí fala, como assim laser? Bom, porque você tem a impressora que imprime por camada, que vai depositando camadas. Depositando material. Que é essa que derrete o plástico, né? O ABS, o PLA, que seja. E tem algumas impressoras 3D que você pode colocar um cubo, por exemplo, um cubo de mármore. Tem isso, você coloca um cubo de mármore, e aí vem um jato d'água, e o computador controla o jato d'água e mete o jatão d'água no mármore até ele quebrar. E aí ele vai quebrando e vai montando a escultura. Tem isso também. É bem legal. Mas essa nanoestereolitografia, ela usa laser para poder queimar cabelo. Então o cara coloca um fio de cabelo lá dentro da máquina de impressora e aí o laser vai filtrando esse fio de cabelo e eles conseguem fazer impressões 3D muito legais com o tamanho de 10 microns. 10 microns, que é o pelésimo do milímetro, né? É o pelésimo do milímetro, exatamente. Então você tem impressões muito legais feitas em fio de cabelo. Agora, então, você vai procurar, pra que eu vou imprimir um negócio tão pequeno? Tão pequeno, por isso que ele é pra cientistas, né? Bom, pessoas normais vão olhar e falar assim, ok, eu vou ter uma impressão 3D do tamanho de um fio de cabelo. Poxa, pra que eu vou querer isso, né? Bom, mas os cientistas, por exemplo, os cientistas da área médica, pode de repente criar ali um motorzinho do tamanho de um fio de cabelo. E aí imprime nessa impressora que queima fio de cabelo e fica legal, um motorzinho do tamanho de um fio de cabelo. Pra quê? Caraca. Um motor pra criar um robozinho, pra criar um carrinho, pra colocar na sua corrente sanguínea e esse robozinho vai lá e mata o vírus malvado sem precisar... Caraca, velho. Sem precisar de tudo você isso vai estar na página do Covil, você vai compartilhar com a gente vai estar disponível lá, certo? Certo. E aí o pessoal fala assim, nossa, mas então a gente já consegue imprimir por esses 10 microns, tão pequeno assim, o que a impressora 3D já chegou. Eu falo assim, não, a impressora 3D já chegou até mais avançado. Aí é uma outra pesquisa que eu posso pra vocês fazerem. Que é aquela do núcleo que você vai mostrando. Exatamente, é muito bom. Procura no YouTube um curta-metragem chamado IBM da marca IBM, sim, né? O Menino e o Seu Átomo. Que vai estar na página do Covil. O The Boy and His Atom. O que é isso? A IBM conseguiu controlar o posicionamento de átomos com uma impressora 3D. Então essa impressora 3D, ela move átomos de alguma coisa. Então o que eles fizeram? Eles pegaram alguns átomos, colocaram dentro de um espaço específico, e aí eles moveram esse átomo e tiraram uma foto. Moveram esse átomo e tiraram uma foto. Então eles fizeram um curta-metragem pra provar que eles têm uma impressora 3D que movimenta átomos. Muito agora, legal tipo, mexer o negócio, imprimir em nível atômico, é absurdo. E aí, cara, pra que serve isso? Serve pra você criar novos chips de computador, novos núcleos de computador, que eles chamam de um computador atômico. Então você vai ver, o Google já tem um computador atômico, a IBM já tem um computador atômico, um computador
cujo o centro de processamento foi gerado por esse tipo de impressora, né? Que foi levando, foi imprimindo. Velho. Então é um computador super ultra rápido, né? E, mano, muito pequenininho. Lógico, eles têm lá... eu não vou saber aqui me expressar porque eu não sou uma pessoa dessa área, né? Mas eles têm lá uma capacidade de processamento muito grande, né? E você pode procurar na internet IBM Atom, que é o computador atômico deles que foi impresso com essa tecnologia. Que louco. Agora, voltando para o nosso mundo dos mortais aqui, existe uma impressora muito absurda que ela imprime com resina fotossensível chamada Formlabs. Igor Cato, outro monstrão que já participou aqui do Covil, quando ele foi morar na gringa, né? Ele foi morar nos Estados Unidos e ele chegou lá, ele comprou essa impressora e ele começou a fazer vários testes com essas impressoras e, cara, o negócio é absurdo a nível, assim, de detalhe que eu nunca vi uma impressão de PLA ou que seja em ABS. Sem dúvida. Cara, é absurdo. Você conhece essa impressora, Zaca? A gente tem duas lá no estúdio. Olha aí! Não é da Formlab, mas a gente tem uma N-Cube e a gente tem o Rogério pegou uma Kellan, acho que é Kellan que chama, né? Que ela é mais ou menos no tamanho aí da Formlab. E aí é uma beleza, porque você passa 3 anos estudando, se aprimorando para mexer com uma impressora de filamento. Aí quando você acha que você já está autossuficiente, você resolve se arriscar no mundo da impressão de resina. E aí você pensa que é a mesma coisa, né? Vou jogar no mesmo software, vou fatiar ali, mas não é a mesma coisa. É muito similar, é muito parecido o conceito de camadas e tudo mais, mas tempo de exposição de luz para ter a cura da resina, e aí começa um outro mundo. Então você tem que se aprimorar novamente nessa nova tecnologia. Mas em termos de qualidade, nem se compara com filamento. É um negócio absurdo. A peça sai acabada, perfeita. Você vai entrar no mínimo com uma lixinha de unha ali para tirar um pontinho. Assim, a gente fez umas peças aí que a gente colocou no evento que teve, né? E as pessoas falaram, já é o casting final. Não, essa aí é a peça que saiu da impressora, saiu assim. Você tá dizendo aquelas peças que estavam na Horror Expo? Exato. Caraca, velho. Do Drácula e tudo mais. Aquilo lá saiu da impressora, passei um primer só pra levar pra feira e acabou. Poxa vida, então... E tem uma nesse esquema também, que o vídeo... eu tive a oportunidade de pegar na mão e falar, nossa, que animal, né? Um modelo que saiu de uma impressora chamada Mimac. Ela é nova, ela é bem recente, Mimac. Ela usa esse esquema de impressão, só que quando ela vai fazer essa parte fotossensível, ela faz de uma forma que a resina pega a cor de acordo com a luz que você está colocando. Então o que acontece? Se você tem uma textura RGB, no momento que essa luz bate, ela coloca a cor RGB no modelo. Então você pega um modelo impresso e você vê o vermelho brilhando, sabe? Não é aquele vermelho que quando você imprime você faz uma pintura em cima e você fala assim, ok, esse vermelho tá meio fosco. Não, o vermelho brilha porque ele tá impresso dentro da resina. Então você pega assim o modelo, você procura, chama Mimac o nome da impressora. Ela é, acho que uma das mais novas, foi lançada ano passado. O modelo ele é muito fiel e ele ainda imprime com luz colorido. Caraca, velho. É muito louco isso, é muito louco. Então, você pega assim, você gira o modelo e você olha assim meio contra a luz, então você vê mesmo que a cor tá dentro do modelo, sabe? E é um absurdo. Lógico, aí eu fico pensando assim, ok, hoje você imprime um desse, mas ainda não é escalonável essa impressão. Vamos tocar nesse assunto. Ainda assim, todas as impressoras, ela acaba fazendo uma peça. Óbvio que você consegue dividir a mesa ali e fazer a impressão de várias peças ao mesmo tempo. Agora, num caso de eu querer produzir várias cópias do personagem que eu criei, isso não é viável numa impressora 3D, certo? Depende se você tem bala na agulha, porque se você tiver, você vai lá e compra 50 impressoras. Aí você 50 impressoras para imprimir 50 peças ao mesmo tempo. Certo. Mas uma impressora, então, não vai me dar autonomia de eu fazer 50... Não, a cabeça do nosso personagem ali na escala 1:4, ela levou cerca de 12 horas para ser feita. Olha aí, então, 12 horas. Uma cabeça, cara, 12 horas imprimindo. Se eu fosse fazer isso numa linha de produção,
não tem como, Cada cópia levar 12 horas seria uma coisa inviável, sendo que se a gente que trabalha com casting de resina, a gente sabe que se você tem um molde de silicone, você coloca ali a resina para catalisar em questão de, sei lá, de meia hora, 40 minutos, você já tem uma cópia, certo? Então... Sim, ainda assim, dependendo da tiragem que você vai fazer, você faz 2, 3 moldes para te atender, né? Com certeza. E aí você faz 3, 4 peças ao mesmo tempo. Eu já vi umas fotos de uns malucos aí com 10, 20 impressoras de resina trabalhando ao mesmo tempo, né? Aí, tudo bem, mas... Será que o preço, no final das contas... Porque assim, é muito mais barato você pegar uma resininha, fazer em cima de um molde e soltar um modelo do que... pegar a resina do 3D, ela ainda é muito cara. É muito cara, né, Zaca? Essa resina fotossensível, ela é bem cara da última vez que eu tava pesquisando. A gente achou uma empresa brasileira aqui que tá com preço bem bacana. Você consegue pagar aí R$300 em meio litro. Então, R$300 em meio litro. Imagina que você vai fazer a peça oca, tá? Certo. Então você tem uma economia boa aí de material, você não vai fazer uma peça maciça. Mas quando a gente pegou, que eu peguei a N-Cube, o preço era tipo R$900 meio litro. Caraca, entendeu? velho. E era difícil de achar, você achar onde vendia, você não consegue trazer de fora porque o correio não aceita, aí quem manda de fora demora muito e tal. E aí, de repente, a gente achou uma empresa brasileira aqui no interior que vende preços acessíveis, assim, vamos dizer. Você fala 300 pau meio litro. Sim. Mas aí a ideia é o que o Tabajara falou, é você fazer uma matriz, jogar no silicone e você replicar no molde de silicone. Certeza. Não fazer a produção em série na impressora, né? Exatamente. Isso realmente fica inviável. Mas eu digo em relação à comparação de preço, porque se a gente ouve que são meio quilo, custa R$300, e saber que se a gente for comprar uma resina de laminação, 1 quilo é em torno de 20 e poucos reais. 20 pau. E isso, que a gente tá falando só do tempo de impressão, né? Então você fala, não vale a pena você ficar 12 horas para imprimir uma cabeça de um personagem. Mas você tá falando em tempo. Só que esse tempo custa dinheiro, porque você tá 12 horas com uma máquina ligada, Ora a máquina, energia, né? Exatamente, ela está ali consumindo energia. Então você tem 12 horas que você tem de tempo, vamos dizer, tempo físico que vai demorar, mais os 12 horas de gasto de energia ali contínuo. Então você imagina, né? No final das contas, você põe na ponta do lápis, eu acredito que não vale a pena. Isso se não dá um apagão na luz, né? Não dá um apagão. Então, e a impressora de resina, pelo que eu sei, não tem esse esquema não. Piscou a luz, aí você chora, sente e chora. Então, além de investir na impressora, você tem que investir num bom no-break. Num bom no-break. Deixa eu fechar aqui eu vou contar um caso que eu tive de impressora 3D. Sim, por favor. Foi diferente, aí ele pode comentar um dele também, né? Mas uma coisa que foi diferente que aconteceu comigo, mas isso foi algum tempo atrás, né? Assim, mas onde foi que você já usou impressão 3D? Eu tenho um amigo que é escritor, o nome dele é Cláudio Villa, e ele tinha escrito um livro sobre piratas, né? E ele queria que o livro dele, a versão especial do livro dele, que ia ser 100, ia ser vendido, ia ser autografado, tivesse o brasão dos piratas na capa desse livro. Um brasão 3D e tal, né? E aí ele chegou pra mim e falou assim, você modela esse brasão 3D e eu vou colocar esse 3D na capa do livro. Ia ficar bem legal, né? Certo. Aquela capa de couro e tal. E aí eu fiz pra ele e eu fiz na resina, né? E aí a gente imprimiu em 3D e deu pra ele. E aí deu na louca dele e falou assim, beleza, agora eu vou querer não em resina, eu vou querer que esse medalhão seja impresso seja de metal mesmo, né? Seja de latão. Caraca, pra ter um negócio bem bacana, né? Um latão. E aí ele pegou esse meu 3D e levou para um joalheiro, olha só. Então ele pegou esse meu 3D, levou pro joalheiro e falou assim, olha, tira um molde pra mim desse daqui e faz de latão pra eu colocar no livro. Então assim, o joalheiro usou uma impressão 3D, né? Isso há 10 anos atrás, eu tô falando de 10 anos atrás. Um joalheiro pegou a impressão 3D e gerou um arquivo, né? Gerou um molde, né? Certo. Só que quando ele foi gerar o meu molde e ele colocou as coisas de joalheiro dele, derreteu a minha impressão 3D, porque a impressão 3D, ela não é forte o suficiente, né? Até pra gente entrar nesse assunto. Não é forte o suficiente. Dá pra dar um tapinha e tal, mas na hora que ele colocou as questões de joalheiro em cima pra fazer o molde dele, deu ruim. Aí o que ele fez? Ele teve que imprimir de novo o modelo 3D e colocar
pequenos prata em cima, né? Então ele folheou em prata um modelo 3D para depois fazer o molde em cima. Caraca, e aí ele gerou um molde velho, que pudesse jogar um latão, e foi bem legal essa experiência. E aí depois disso, passou o quê? Passou uns 2-3 anos disso, eu comecei a ver na internet que muitos joalheiros começaram a usar a impressora 3D para fazer isso. O cara pega a impressão 3D, depois que pegou a impressão 3D, ou dá um banho de cobre na impressão 3D, ou pega e folheia de prata em cima da impressão 3D. E aí você vai ter um modelinho folhado a prata bonitinho. A prata que ele vai folhear vai corrigir aquelas imperfeiçõezinhas da impressão, da impressão, ranhuras, né? E você tem um modelinho de prata que serve para conseguir receber um novo modelo para depois ele soltar novas impressões, mas com aquele modelinho mesmo que ele fez de resina. Caraca, velho. Então a impressão 3D não é só para bonequinho, também hoje em dia já tá na joalheria. Não, a gente tem uma aplicação... eu vou mais além, né? Você tem uma impressora 3D que os cientistas estão usando que imprimiram uma orelha. É verdade. Tecido. Sim. É um tecido sintético, eu não me pergunta como ou o quê, mas a impressão 3D está sendo usada para impressão de órgãos. Já fizeram um coração, já fizeram uma orelha, e não é assim que imprimiu no plástico, não, é um tipo de tecido. Que sei lá, é um absurdo. Você começa a pensar, fica louco. As aplicações, assim, estão em níveis absurdos. Elas também estão sendo usadas na construção civil. Já tem umas impressoras que fazem depósito de concreto, cara. É absurdo. Então, assim, N aplicações. Hoje o negócio tá muito absurdo, cara. Agora, pra onde a gente vai com isso, né? Sabendo que a gente tem impressora atômica. Daqui eu imprimi uma bombinha aqui em casa, uma bombinha atômica. Segura aí. Mas para nós, réis mortais que queremos imprimir nossos modelos e tal, agora vamos lá. Em questão assim de custo, isso já é acessível? A gente já encontra com uma certa facilidade? Só pra gente encerrar aqui o nosso assunto e encerrar o nosso Covil. Eu vou no lado maker, ele vai no lado industrial, então, tá? Beleza. O lado maker é o seguinte, o que é o maker? Às vezes o pessoal não entende o que é isso maker. Você pergunta assim, o que é o pessoal maker, o grupo maker? São pessoas que gostam de construir coisas, né? Hoje em dia, existe aquele tiozão de 50 anos, que na garagem dele, no fundo da garagem dele, tem umas coisas ali pra mexer com marcenaria, né? Sempre tem esse pessoal assim. Bom, o pessoal maker é mais ou menos isso. Só que em vez de ter uma marcenaria em casa, tem uma impressora 3D, tem um negócio de resina, e aí eles gostam de produzir as suas próprias coisas, tá? Então esse é a galera maker. Um hobbyista. Um hobbyista, né? Hobbyista. Mas o pessoal chama de maker porque é mais legal, porque, né? Mais moderno, né? Hobbyista. Nem sabe o que é um hobby, né? Exatamente. Então, o que acontece? Se você quiser se tornar esse maker e quiser produzir a sua própria impressora 3D, porque o legal do maker é assim, eu não vou comprar a minha impressora 3D, eu vou montar a minha impressora 3D, isso. Então você consegue montar a sua impressora 3D em casa com até R$1.000. Então assim, com R$1.000, você compra as peças certas, vai na internet, em grupos maker, só procurar assim, eu quero o grupo maker impressora 3D na internet. Vai aparecer vários. Certo. E vai aparecer vários tutoriais que você compra peças separadas e com R$1.000 você monta uma impressorinha mas monta. Você consegue montar na sua casa, puxa um software free e consegue montar. Mas eu quero uma impressora que não seja tão mas ainda seja maker. Você consegue com R$2.000 fazer uma coisa legalzinha em casa, tá? Então assim, com R$2.000 você consegue uma impressora 3D que já dá pra você produzir a ponto de você depois gerar modelos de bonequinhos action figure mesmo, tá? Então hoje em dia o preço... Falando da impressora maker, tá? Que é aquela que você vai montar na sua casa. Porque quando você monta na sua casa, você tem o custo da produção da montagem, você vai procurar o software, você vai lá com a solda, você vai mexer. Sim, então você tem que montar as placas, tem que montar tudo, Tem que montar tudo. Então você ganha dinheiro nesse momento de montar a peça, então você compra só separadas. Então com R$2.000, você monta uma boa impressora se você for um maker e se você tiver... se você for... um cara que gosta de montar e de pesquisar e de fazer esse tipo de coisa. Porque os modelos mais comerciais hoje, eles estão mais ou menos numa média entre R$5.000 e R$7.000, dependendo do tamanho da impressorinha. Né, Zaca? É mais ou menos isso, não é? Se você não quer ser maker, eu não quero ser maker, eu quero abrir o pacote e ligar na tomada. Eu quero comprar a minha impressora, enfiar na tomada aqui e sair imprimindo. Vai gastar 5, 7 pau.
Agora, a Ender, ela vem com uma proposta legal que também atende quem quer ser maker. Porque eles te mandam, em vez de você comprar todas as peças separadas, juntar e montar, eles te mandam a impressora totalmente desmontada, mais ou menos nesse custo aí, de até R$2.000, se não me engano, até menos. Essa Ender 3 Pro, o Rogério que poderia dizer melhor, mas veio nessa faixa de preço, ela vem numa caixa toda desmontada, é uma loucura. Você abre a caixa e vai falar, fudeu. Porque é peça pra todo lado, é parafuso, é fio, caramba. É que nem aquele baldão de Lego, né? Exatamente, aí você tem que abrir aquilo e no passo a passo, o manual é exatamente o manual de Lego. Sabe, aquele que você abre assim, toma a sala inteira, aí tem lá aí tem a pecinha, aí 2, essa pecinha junta com essa, e você vai. Aí você leva ali um dia pra montar, monta ela inteirinha e num custo super acessível, e ainda tem toda essa vamos dizer assim, porque eu trabalho no setor industrial, mas eu também sou maker, entendeu? Tá. Eu gosto de fazer as minhas coisas. Quebrou o cabo da minha chave de fenda, eu vou lá e faço um cabo na impressora, aí eu coloco, eu monto, eu faço uma chave de fenda com uma pegada só minha e tal, porque eu gosto de fazer as minhas coisas também, né? Que legal, então você tem todo esse prazer de montar a impressora do zero. E paga bem menos, né? Ainda que a gente fala, né? Você traz de fora, você vai pagar aí $500, $700, você consegue comprar uma impressora de resina. $700. Uau! Ela vem assim, vem meio montada e meio desmontada. Aí você chega aqui, você abre e tem que fazer um matsumeno, entendeu? Entendi. A parte de circuito, a parte mais complexa já vem pronta. $700 hoje em dia é uns R$50.000. O problema é esse, né? A gente mora no Brasil, não pode esquecer que a gente mora no Brasil. Mas, se você pegar $700 e converter hoje aqui, você vai pagar 3 pau e pouco, mais ou menos. Numa impressora de resina fotossensível, pelo amor de Deus. Estamos falando de resina, tá? Sim. Aí você vai comprar uma impressora aí da 7, por exemplo, que é de filamento, você vai pagar 7 pau. Caraca. Entendeu? E aí com 3,5 você compra uma de resina. Mandando trazer ela de fora. E ainda, se eu não me engano, é que foi taxado, lógico, tal, mas mesmo com a taxa do imposto, tal, saiu mais barato comprar uma de resina lá fora e mandar entregar aqui, a gente montou ela, do que você comprar uma de filamento de uma empresa nacional, cara. Caraca. A última pergunta aqui do programa, o Rander Silva Rocha, muito obrigado pela pergunta. O Rander manda aqui, dá pra fazer uma impressora da própria impressora? Imprimir impressora com a impressora. Dá, inclusive dá, né? se você procurar na internet, print a 3D printer, você vai achar a galera imprimindo impressora 3D. Só que é lógico, quando chegar na parte dos eletrônicos, não tem como, né? Não tem como, você vai ter que... Você vai os imprimir. próprios fabricantes, eles mandam a impressora pra você com várias peças que eles imprimiram lá mesmo. Sim, é verdade. Então, tem vários componentes da própria impressora que tem peça impressa, né? Várias peças delas estão impressas em ABS, que eles imprimem lá dentro e montam, né? Então dá pra fazer também. Caraca. A impressão 3D veio pra agregar. Então as pessoas têm que tirar da cabeça que ela veio para substituir ou detonar alguma área do trabalho artístico. É uma ferramenta. Eu falei esses dias, o amigo, o Jorge Eduardo foi lá no estúdio me visitar. Grande monstrão. A gente estava conversando e falando esse negócio de impressora, e eu falei para ele, cara, você tem a chave de fenda e você tem a parafusadeira. Com as duas coisas você consegue apertar o parafuso. A diferença é que a parafusadeira você faz mais rápido e com menos desgaste do seu físico. Mas você pode apertar com a parafusadeira e no finalzinho você vai lá com a chave de fenda e dá aquele apertinho final, entendeu? Então Entendi. Isso é a impressora 3D. A gente agrega tempo, qualidade e tudo mais, você faz mais rápido. Aí no finalzinho, você tá com a impressora na mão, você dá o seu toque pessoal, manual, aquele, né, que só o artista mesmo consegue dar. Porra, é uma ferramenta, tem que saber usar, tem que ter a cabeça aberta, porque veio para agregar no mundo dos artistas. Com certeza. Lógico que tudo, né, tudo nesse mundo, você pode usar tanto pro bem quanto pro mal. Sempre vai existir pessoas que vão usar isso de maneira leviana. Sim, então, sim, com certeza. Cabe a nós, né, transformar aí o mercado e os nossos filhos, educar eles de maneira correta para que eles sejam uma geração positiva, né? Que use isso de uma maneira correta, né? O programa tá estourando, mas deixa eu contar um casinho rapidinho, né? Eu tava fuçando ali no Instagram, me apareceu assim uma caneta laser.
Mas é uma caneta laser mesmo, não é aquela bolinha vermelha que a gente brincava com o gato, né? Olha só. É aquela um que laser corta você as paradas. Exatamente, você corta as coisas, você consegue escrever na madeira, é um negócio foda, né? Eu mostrei pro Rogério, falei, cara, olha isso que fantástico. Aí o Rogério falou, é muito bacana, mas isso na mão errada faz muito trago, É um né? sabre de luz, Imagina praticamente. meu filho brincando com o gato com esse tipo de laser. Ah, segue. Com certeza. Mas, porra, isso não tem como fugir, né? Aí cabe a gente estar sempre plantando bem para colher o bem aí, né? Com certeza, Zaca. Muito boas palavras. Muito obrigado pela contribuição aqui. Eu acho que foi muito válido. É um pessoalmente, porra, eu tentei, você sabe que eu tentei, mas meu pneu furou. Imprevisto acontece. Se tivesse uma impressora 3D no carro, eu imprimi um pneu novo aqui, entendeu? Mas não deu, cara, não teve tempo. Tranquilo. Cara, eu acho que é muito bacana esse assunto e muito vasto, porque assim, as aplicações que a gente falou aqui mais voltado para a questão do comercial, dos action figures, mas hoje o pessoal já tá fazendo molde de impressão 3D, então assim, isso fica para um outro programa que eu quero convidar mais gente pra gente estar discutindo a respeito disso, mas agradeço demais a sua presença aqui, Zaca, valeu mesmo. Raul Tabajara, monstrão, parceiraço nosso aqui. Valeu. Muito obrigado novamente por estar aqui contribuindo com a gente. E a todos vocês que nos acompanharam, a galera aqui ao vivo, aqui pelo Facebook, pelo YouTube. Muito obrigado a todos vocês aí pelos comentários e tudo mais. Pessoal, agora vocês voltam com a sua programação normal na sua Rádio Geek. Rádio Geek, apaixonado pelo que fazem. Valeu, pessoal, até a próxima. Escuta, agora é hora de faturar. Vamos para os nossos